E hoje eu quero conversar com vocês e apresentar um pouco sobre um autor importante da teologia cristã. Estou falando do Meyer Pillman. Eu estou aqui com algumas obras, duas obras do Meyer Pillman. Eu quero apresentar para vocês e depois eu vou comentar um pouco sobre uma delas. E o interessante nessa edição do livro Através da Bíblia, livro por livro, é uma síntese que ele faz de todos os livros da Bíblia. Aqui tem uma biografia rápida. Quem foi Meyer Pillman? Uma curiosidade dentro dessa biografia dele, ele comenta assim que o Meyer Pillman, ele recorda que nesses dias os alunos compravam a Bíblia, como nós a temos, e arrancavam o Novo Testamento do livro, pois não lhes era permitido lê-lo, por ser considerado espúrio. Outro livro dele é esse aqui, já de uma edição mais recente, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, que é um texto já clássico no âmbito da teologia sistemática. Ela é apenas mais uma área dentro da grande área da formação teológica. Então, eu vou apresentar aqui as áreas da formação teológica e depois vou comentar rapidamente sobre cada uma delas para, no final, retomar a teologia sistemática proposta pelo Meyer Pillman neste livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Então, a gente tem pelo menos 6 áreas da formação teológica. Nós chamamos teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica, teologia exegética, teologia apologética e teologia prática. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no nosso canal Cristianismo Inteligente, conversando sobre teologia cristã, em outros momentos sobre filosofia, apologética, que é a defesa da fé, e tantos outros temas. E hoje eu quero conversar com vocês e apresentar um pouco sobre um autor importante da teologia cristã. Um autor que viveu pouco tempo, apenas 44 anos, mas que produziu bastante no campo da teologia cristã. Estou falando do Meyer Pillman. A data dele é de 1898 a 1943. E eu estou aqui com algumas obras, duas obras do Meyer Pillman. Eu quero apresentar para vocês e depois eu vou comentar um pouco sobre uma delas. Tem uma edição que ela é bem antiga, aqui eu tenho, sobre o livro Através da Bíblia, que é o livro dele Através da Bíblia. É um livro que foi publicado pela editora Vida. Essa edição antiga que eu tenho aqui, ela é de 1983, com a impressão de 1985. E o interessante nessa edição do livro Através da Bíblia, livro por livro, é uma síntese que ele faz de todos os livros da Bíblia. Aqui tem uma biografia rápida que é feita por um autor das Assembleias de Deus, o Neil Lawrence Olson. Ele fez essa biografia do Pillman em 1959. E quem foi Meyer Pillman? Então, assim, de maneira bem rápida, ele foi um escocês e judeu que saiu dali da Escócia, né, daquela parte ali da Inglaterra, e foi para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, juntamente com a sua família, quando ele está morando, na sua juventude ele se converte ao Evangelho. Mas tem uma passagem interessante aqui na biografia, que o Lawrence Olson comenta,
sobre a formação dele na escola hebraica. Então, como ele era judeu, ele recebeu uma educação forte na tradição da escola hebraica e aos pés de rabinos. Ele diz assim, que lhe inculcaram os ensinos férreos do judaísmo tradicional, das escrituras do Antigo Testamento e da língua hebraica. E o ponto que eu acho importante destacar, uma curiosidade dentro dessa biografia dele, ele comenta assim que o Meyer Pilman, ele recorda que nesses dias, nos dias da sua educação na escola rabínica, nesses dias os alunos compravam a Bíblia, como nós a temos, e arrancavam o Novo Testamento do livro, pois não lhes era permitido lê-lo, por ser considerado espúrio. Aqui é aquela ênfase que está evidenciando o fato do judaísmo não ter não ter a apreciação pelo Novo Testamento, porque não compreende Jesus como o Messias. Eles ainda estão na espera, no aguardo do Messias. Mas o Meyer Pilman, ele se converte ao Evangelho e depois de se formar em teologia lá nos Estados Unidos, ele passa a ser professor e produzir bastante, tanto para a escola teológica, para a formação teológica, como também na escola dominical, comentando lições bíblicas e dentro do contexto das Assembleias de Deus. Então, este é o autor que eu trago para comentarmos hoje, Meyer Pilman. Outro livro dele é esse aqui, já de uma edição mais recente, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, que é um texto já clássico no âmbito da teologia sistemática. Eu vou fazer uma síntese da formação teológica, das áreas da teologia, já que a gente está falando assim de teologia sistemática. Então, o que seria a teologia sistemática? A teologia sistemática, ela é apenas mais uma área dentro da grande área da formação teológica. Então, eu vou apresentar aqui as áreas da formação teológica e depois vou comentar rapidamente sobre cada uma delas para, no final, retomar a teologia sistemática proposta pelo Meyer Pilman neste livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Então, a formação teológica, assim como todas as outras formações, ela é uma formação que acontece a partir de áreas de estudo. Se você for fazer um curso de nível superior, você vai verificar que há dentro daquela formação uma grade curricular que passa por áreas. Eles são divididos em áreas. No caso da teologia também é assim. Então a gente tem pelo menos 6 áreas da formação teológica. Nós chamamos teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica, teologia exegética, teologia apologética e teologia prática. Essas subdivisões da formação teológica, elas podem variar dependendo da escola de teologia. Mas, em linhas gerais, são essas as ênfases que se dão às grandes áreas da teologia. Então, no caso da teologia bíblica, que seria essa área, ela é o estudo exclusivo da Bíblia. Veja que o nome já está dizendo, teologia bíblica. Ela se apega necessariamente ao texto bíblico. Ela vai procurar fazer uma abordagem que tem como seu material primeiro
ou podemos dizer assim, se preocupa em não sair deste material, a própria Bíblia. Por isso que é chamada de teologia bíblica. Alguns exemplos de disciplinas da teologia bíblica é a geografia bíblica, a teologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Interessante aqui que na teologia do Antigo Testamento existem algumas obras que trabalham essa parte teológica. Então diz assim, teologia do Antigo Testamento. O estudo, ele procura se aprofundar em tudo aquilo, em todo aquele conteúdo que o Antigo Testamento tem e traz para nós. O que é possível extrair dali, pensando do ponto de vista do próprio Antigo Testamento. E a mesma coisa acontece quando é a teologia do Novo Testamento. Essa teologia, ela se diferencia das outras que estão, de alguma forma, buscando outros recursos, outros materiais, outros textos que vêm auxiliar o estudo, né? A percepção daquele tema, daquela doutrina, ou daquele assunto que se está propondo examinar. Então, além da geografia bíblica e da teologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tem-se também o estudo da tipologia bíblica, também é outra disciplina. O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então, essa divisão que é feita, ela costuma ser oferecida na formação teológica por disciplinas. Então, há uma disciplina, pode ser oferecida uma disciplina com o nome de Pentateuco. É o estudo dos 5 primeiros livros. Tem livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, evangelhos, epístolas paulinas, epístolas gerais. Então, tudo isso está dentro daquilo que nós chamamos de teologia bíblica. Uma outra área da formação teológica é a área chamada de teologia sistemática. Essa que eu fiz referência no início. O que é que a teologia sistemática faz? Ela sistematiza as doutrinas que são encontradas na Bíblia. Alguns exemplos: teontologia, que é o estudo de Deus, aquele estudo introdutório sobre Deus, a natureza de Deus, os atributos de Deus, o Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo. Tudo isso está dentro da disciplina de teontologia. A bibliologia também é uma disciplina da área da teologia sistemática, que é o estudo da Bíblia. Aquilo que nós vimos na teologia bíblica, que separa entre livros históricos, poéticos, proféticos e tal, também estaria dentro desse estudo da bibliologia. Embora o estudo da bibliologia, ele amplia isso aí, porque ele procura saber com relação à inspiração da Bíblia, confiabilidade da Bíblia, verifica também a canonicidade, ou seja, por que os livros que estão na Bíblia são os livros considerados inspirados. Então, tudo isso está dentro do estudo da bibliologia, que é essa disciplina da teologia sistemática. Outras disciplinas da teologia sistemática: pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo; a soteriologia, que é o estudo da salvação; cristologia, que é o estudo sobre Jesus Cristo, o Senhor Jesus. Verifica aí as duas naturezas de Cristo, verifica a obra de Cristo. A martiologia é uma disciplina também importante, que é a doutrina do pecado. Tem eclesiologia, que é a doutrina da igreja, a fundação da igreja,
as ordenanças da igreja, a organização da igreja. Tudo isso está dentro da disciplina de eclesiologia. Angelologia, que estuda os anjos, a natureza dos anjos, a criação dos anjos, a divisão que há hierárquica dos anjos, os espíritos maus, demônios, o arqui-inimigo de Deus. Tudo isso está dentro do estudo da angelologia. E tem também a escatologia, que são as doutrinas das últimas coisas. Aqui está fortemente ligada a Daniel, o livro de Daniel no Antigo Testamento, e Apocalipse, o livro do Novo Testamento, o último livro. A gente fala assim, estudo do Apocalipse, estudo das últimas coisas. O nome técnico na formação teológica é escatologia. Então, esses são alguns exemplos da teologia sistemática. Outra área dentro da formação teológica chama-se teologia histórica. O que seria a teologia histórica? Ora, o nome já está dizendo. É a história. Trata daqueles pormenores históricos, ou dos dados históricos que tem a ver com o estudo teológico. Então, por exemplo, disciplinas como História dos Hebreus, História Eclesiástica, inclusive a obra do grande historiador Flávio Joséfo está reunida com esse nome, História dos Hebreus. Então é um texto importante no estudo da teologia histórica. Um outro livro, História Eclesiástica, de um autor do período ali da patrística, que são os pais da igreja, o Eusébio de Cesareia. É um autor dessa... A obra dele, que fala da história da igreja, tem esse nome, História Eclesiástica. Nessa área, teologia histórica, que se estuda também a história das denominações. E aí, se for uma formação teológica confessional, tem-se a história da denominação. Por isso que eu dei um exemplo aqui, História das Assembleias de Deus. Essa é uma disciplina que se estuda dentro da formação teológica de uma escola teológica que esteja ligada à denominação Assembleia de Deus. E por que essa palavrinha que eu usei de formação teológica confessional? É porque existem aquelas formações teológicas que são mais abertas, que não estão ligadas diretamente a uma denominação específica. Então, ela não se preocupa com uma abordagem que procure atrelar-se somente à confissão daquela denominação. Já a formação teológica confessional, ela procura ser fiel às doutrinas, à confissão, a confissão de fé ou a declaração de fé que aquela denominação defende. Então, história das Assembleias de Deus, histórias das denominações, histórias dos hebreus, história da igreja de uma maneira geral, está dentro dessa área de teologia histórica. Mais uma área importante da formação teológica, e essa daqui é uma das mais importantes, é a teologia exegética. É o estudo da interpretação bíblica. Essa palavrinha aí, teologia exegética, tem a ver com uma disciplina chamada exegese. Alguns exemplos, a hermenêutica, que é o estudo da interpretação bíblica, as regras de interpretação bíblica, o uso do contexto, a gente fala em contexto remoto, contexto imediato, o uso da gramática. Veja que tem uma disciplina aqui que se chama hebraico bíblico e outra que se chama grego bíblico e outra que se chama português. Por quê? Porque nessa disciplina de hermenêutica,
na disciplina de exegese, há a necessidade de se apropriar das ferramentas necessárias para a interpretação. Então, considere um caso aqui, é um conceito que é trazido lá no livro do Gordon Fee, Entendes o que Lês. É um livro já clássico de hermenêutica. Ele explica a diferença entre hermenêutica e exegese usando duas expressões. É a expressão lá e antigamente e a expressão aqui e atualmente. Então, lá e antigamente estaria ligada à exegese. Por quê? Busca saber como foi produzido aquele texto naquele período, naquele momento em que ele foi escrito. O idioma em que ele foi escrito, a cultura que está carregada ali, contextualizando aquele escrito. Então, tudo isso seria a exegese. Essa busca de conhecer os pormenores da produção literária do período estaria dentro dessa exegese, né? Dentro da disciplina que chama exegese, desse estudo. É o estudo exegético. É cavar mesmo o texto. E a hermenêutica, tomando de empréstimo essa expressão que ele usou aqui e atualmente, é como esse texto serve para hoje. Como é que eu posso usar esse texto hoje? O que é que ele significa realmente hoje, a partir de todo esse estudo que foi feito? Então veja como hebraico, grego, que são os idiomas originais do texto bíblico, hebraico para o Antigo Testamento e grego para o Novo Testamento, são importantes para o uso da interpretação bíblica. E também a língua portuguesa. Tem disciplina na formação teológica chamada português ou língua portuguesa. Porque nós estaremos lendo, né? O estudante ele está lendo o texto bíblico no seu idioma também. Então, gramática, semântica, sintaxe, figuras de linguagem, tudo isso está dentro do estudo da língua portuguesa que será útil, será necessário para fazer uma boa interpretação bíblica. Então, essas disciplinas são exemplos daquelas que estão dentro dessa grande área chamada teologia exegética. Mais uma área da formação teológica é a teologia apologética. É o que a teologia apologética? É o estudo da defesa da fé. Como podemos defender a nossa fé diante das críticas, diante dos ataques que são feitos à confissão que se tem com base na Bíblia Sagrada. Então, como fazer essa defesa? E disciplinas dentro da área de apologética, exemplos delas, nós temos filosofia da religião, arqueologia bíblica, apologética mesmo, que trabalha essa forma ou esses métodos de fazer a defesa. Tem uma disciplina chamada Seitas e Heresias, que compara as confissões, né? A ortodoxia, que é o texto não, a confissão de fé, ou a declaração de fé, como ela vem ao longo da história da igreja sendo preservada e como movimentos religiosos tentam dar uma interpretação que se choca com essa tradição da confissão. Então está dentro dessa disciplina de seitas e heresias. Tem disciplina até chamada de heresias contemporâneas, porque trabalha
as inovações que são trazidas para o contexto cristão, o contexto evangélico em especial. Olha outra disciplina importante aqui, teologia contemporânea. Essa aqui trabalha uma produção interessante que é chamada de teologia liberal ou liberalismo teológico. Então, nomes como Rudolf Bultmann, Karl Barth, Paul Tillich. Então, até quem fale no sentido de que o Karl Barth, esse nome que eu usei agora, ele não era um teólogo liberal, por causa da história e do texto que ele traz numa proposta chamada neo-ortodoxia. Só que quando a gente olha para o texto que ele produz, nós verificamos que ele não se alinha com aquilo que é aceito como ortodoxia, como o texto tradicional, clássico, e a confissão de fé que é aceita, né, no período de toda a história da igreja. Então, teólogos nesse sentido, de uma perspectiva teológica que difere daquela tradição mais ortodoxa, essa palavra que nós utilizamos mesmo, estão dentro dessa teologia contemporânea, ou também chamada de teologia liberal. E é importante conhecer esses teólogos liberais para fazer a defesa da fé, para fazer a apologética. A ética cristã também é uma disciplina importante da grande área teologia apologética, porque é na ética cristã que nós vemos as respostas que a confissão de fé cristã dá a questões polêmicas, como o caso do aborto, como o caso da eutanásia e tantos outros temas que são vistos na ética cristã, ou o que os princípios cristãos, o que a moral cristã diz concernente a esses temas. Veja o caso da pena capital, que sempre é levado em consideração no estudo da ética cristã. A Bíblia apoia ou não a pena de morte? Essa pergunta ela é respondida dentro da disciplina ética cristã. E, finalmente, a gente tem uma outra área da teologia, é a última que eu trago aqui, que é a chamada teologia prática. Seria uma teologia aplicada. Alguns exemplos da teologia prática. Homilética. Homilética é a arte de pregar, a arte de expor, de fazer o sermão e expor o sermão, a pregação. É aqui que se trabalha a oratória, retórica e o uso daquela disciplina hermenêutica no preparo do sermão. Então, como deve se fazer a pregação? Está dentro dessa disciplina chamada homilética. Missiologia, o estudo das missões, preparo missionário, evangelismo, discipulado. Olha, tudo isso são disciplinas da teologia prática. Psicologia pastoral, administração eclesiástica, aconselhamento bíblico, família cristã. Alguns exemplos da teologia prática. Então, quando eu falei, pessoal, sobre a abordagem do Meyer Pillman de uma teologia sistemática, então eu estava falando dessa grande área da formação teológica chamada teologia sistemática. E aqui, no livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, ele faz uma abordagem bastante objetiva. É diferente de algumas teologias sistemáticas que são mais densas. A gente poderia até chamar assim essa obra dele de Introdução à Teologia Sistemática, porque não tem
aprofundamento ou aquele desenvolvimento muito extenso. Ele é mais objetivo nesse sentido. E parte de uma perspectiva de teologia dentro do protestantismo evangélico, né? Dentro da igreja evangélica, e que está mais alinhada também a aquilo que nós chamamos da divisão da denominação de pentecostalismo. Então, a teologia de Meyer Pilman não é uma teologia que está próxima das igrejas chamadas reformadas, como as igrejas presbiterianas, por exemplo. Ela está próxima, ou ela está alinhada com uma teologia que está mais para o lado do pentecostalismo. Por quê? Porque acredita na continuidade dos dons espirituais, das línguas estranhas, do batismo no Espírito Santo como evidência inicial, ou melhor, das línguas estranhas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons, e também na perspectiva soteriológica se aproxima também do arminianismo. Então essa é a teologia sistemática do Meyer Pilman, embora o nome do livro não seja esse, né? Seja Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. A divisão do seu livro, se você for olhar assim, o índice, como eu coloquei aqui, esse resumo, são 11 capítulos. Tem um capítulo introdutório que fala sobre a doutrina, um estudo rápido sobre doutrina, o que é doutrina, a natureza da doutrina, valor da doutrina e tal. Mas depois ele já vai para o primeiro capítulo, que são as escrituras. Então aqui seria aquela disciplina que nós comentamos, chamada bibliologia. Depois, o segundo capítulo é Deus, ou seja, a disciplina de teontologia. Terceiro capítulo, os anjos, seria angelologia. Capítulo 4, o homem, então é a disciplina de antropologia. Pecado, a martiologia. Capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo, cristologia. Capítulo 7, a expiação. Aqui é um ponto especial da obra do Meyer Pilman. Por quê? Porque esse capítulo ele poderia estar dentro do capítulo seguinte, chamado Salvação, que seria a disciplina soteriologia. Mas ele separa. Eu acredito que isso tem a ver com a formação ou aquele arcabouço tradicional que o Meyer Pilman tinha pelo fato de ser judeu. Porque ele trabalha muito bem esse aspecto da expiação. Eu vou comentar algumas coisas sobre isso. Mas, além do capítulo 8 sobre a salvação, tem o capítulo 9 sobre o Espírito Santo, que seria a doutrina pneumatologia. O capítulo 10, eclesiologia, porque a igreja é o título. E o último capítulo, capítulo 11, as últimas coisas, que é a disciplina de escatologia. Então, eu separei aqui alguns insights, eu chamo assim, do Meyer Pilman. Que são esses insights? São aquelas expressões que ele consegue, de maneira bem objetiva, colocar a respeito do tema que está tratando. E isso acontece no livro todo. Eu separei poucos exemplos para não ficar muito extenso. Mas, olha, na introdução do livro, quando ele fala sobre doutrina, ele traz uma crítica que é feita ao estudo teológico e a resposta. Seria aquela ideia assim de que não é preciso fazer o estudo teológico, nem precisamos estudar. A gente precisa só viver a vida cristã mesmo, né? Então, a frase que ele traz é essa aqui, ó.
E é um diálogo entre duas pessoas. A pureza de coração e de vida importa mais do que a opinião correta, alguém disse. Então, o que vale mesmo é a prática. Então, não precisa da teoria, né? Se a gente fosse traduzir, seria isso. Aí a resposta que o outro interlocutor deu. A cura também é mais importante que o remédio. Mas sem o remédio não haveria a cura. Então, por trás de uma prática cristã, tem-se a fundamentação dessa prática cristã. Eu vou trazer também um outro comentário, eu não coloquei aqui no slide, mas que ele é muito válido nessa abordagem dele. Inclusive, ele cita um autor de uma das teologias sistemáticas que está aqui, aqui na nossa estante, que é o Charles Hodge. Ele comenta assim, que ninguém creia que o erro doutrinário seja um mal de pouca importância. Veja, o estudo teológico é importante, sim. Porque senão ele pode trazer erro doutrinário que se configura em mal. E ele continua, o Hodge, né? Nenhum caminho para a perdição jamais reuniu tantas pessoas como o da falsa doutrina. O erro é capa para a consciência e venda para os olhos. Olha que insight interessante esse. E agora, no próximo exemplo que eu vou trazer para vocês, que ele comenta, ainda na página 18 aqui dessa edição, ele fala sobre essa necessidade de um estudo correto. Aí ele traz aqui o exemplo assim, As estrelas surgiram antes da astronomia. As flores existiram antes da botânica. A vida existia antes da biologia. E Deus existia antes da teologia. Mas olha só que interessante. Ele diz assim, isso tudo é verdade. Mas os homens, em sua ignorância, conceberam ideias supersticiosas acerca das estrelas. E o resultado foi o surgimento da astrologia. Olha aí. Aqui, a astrologia seria o erro. A astronomia seria o acerto. Em relação a quê? Em relação às estrelas que ele comentou. Aí ele diz mais assim. Os homens conceberam falsas ideias acerca das plantas, atribuindo-lhes virtudes que não tinham, e o resultado foi o surgimento da feitiçaria. Olha aí. Então, qual é o erro? A feitiçaria. O acerto é a botânica, é o estudo da botânica. O homem, em sua cegueira, formou conceitos errôneos acerca de Deus, e o resultado foi o paganismo com suas superstições e corrupção. Então, Deus é o acerto, mas o erro é o paganismo. Então, ele está mostrando aqui, dentro daquela proposição do outro teólogo, né, o Charles Hodge, a importância de ter o estudo correto, se fazer o estudo correto. Então, esse é um exemplo interessante na abordagem dele sobre doutrina. Agora, eu vou para o próximo exemplo, que é sobre as escrituras, dentro do capítulo da bibliologia. Ele, quando está trabalhando isso, ele fala sobre a questão da confiabilidade da Bíblia, da importância, da confiança que se deve ter das escrituras, porque ela é um texto inspirado, é um texto que pode ser verificado, e quando a gente está estudando sobre bibliologia, tem uma área que também está próxima da apologética,
E nós trabalhamos essa palavra confiabilidade. Quer dizer, a Bíblia é um livro confiável? Isso do ponto de vista das regras da literatura que são usadas. Quer dizer, você está lendo um livro, você está lendo um texto, tem uma referência aí, e precisa saber se esse texto é confiável. Merece confiança esse texto? E aí utiliza-se o teste da evidência interna, da evidência externa e o teste bibliográfico. E naquela disciplina de apologética se trabalham os pormenores desses testes que são aplicados à Bíblia. Mas ele traz aqui 3 testes também que são bastante curiosos, que ele chama de classes de evidências. As 3 classes de evidências: a evidência histórica, a evidência interna e a evidência experimental. E ele faz isso com a analogia do fósforo. É um autor que ele traz para comentar, que coloca essa analogia do fósforo. E nessa analogia você vai ter as 3 classes das evidências: a histórica, a interna e a experimental. Então ele conta assim: certa vez um professor enviou um menino a um químico para comprar umas gramas de fósforo. O menino voltou com um pacotinho. Seria mesmo fósforo? Essa é a pergunta. Aí ele vai trazer as 3 classes de evidências agora. Dizendo assim, ó: o menino relatou que foi à drogaria e pediu fósforo. O químico foi às prateleiras, tirou uma substância de um frasco, colocou-a num pacotinho e entregou-lhe. O menino levou o pacotinho diretamente para casa. Então, o que foi isso aqui? A evidência histórica. Quer dizer, a narrativa de que o evento aconteceu, de que o episódio ocorreu. Depois ele diz assim, ó: quando abriu o pacotinho, notou-se que o conteúdo parecia ser fósforo e cheirava também a fósforo. Então, essa foi a evidência interna. Quer dizer, abriu, tem a aparência da substância que foi pedida? Tem. Cheira a substância? Sim. Então, essa é a evidência interna. Quando ateou fogo à substância, houve fortíssima combustão. Essa foi a evidência experimental. Quer dizer, a evidência histórica, ela teve o seu valor, a evidência interna teve o seu valor, mas no final das contas foi a evidência experimental que teve o seu valor mais forte. E aí, o Maier-Pillman, ele conclui dizendo assim, ó: as defesas intelectuais da Bíblia têm o seu lugar. Veja, ele está dando aqui importância à apologética, à defesa da fé cristã. As defesas intelectuais da Bíblia têm seu lugar. Mas, no fim das contas, o melhor argumento ainda é o prático. A Bíblia tem produzido resultados práticos. Ela tem influenciado a civilização, transformado vidas, trazido luz, inspiração e conforto a milhões. E a sua obra ainda continua. Ou seja, o que eu costumo dizer assim, o poder de transformação e de recuperação dos seres humanos é a evidência experimental da Bíblia Sagrada. Então esse foi um exemplo também bastante interessante da forma como ele aborda a teologia aqui. E o último, já partindo para a nossa conclusão, o último argumento o último insight que eu trago aqui da escrita do Maier-Pillman é exatamente dentro do capítulo que ele dedica à expiação, capítulo 7 do seu livro. Ele fala de maneira muito apropriada a respeito
dessa tradição da prática litúrgica do povo de Israel. Porque nós não podemos compreender a mensagem do Evangelho se nós não estivermos atentos àqueles detalhes que aconteciam na liturgia, na cerimônia, no ritual do povo hebreu. Eu gosto de usar um exemplo bom sobre isso, que é com relação ao cordeiro. A gente diz assim, ó, aquela frase de João Batista, lá às margens do Jordão, quando viu Jesus. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para uma pessoa que não tem nenhuma familiarização com essa figura, qual é o entendimento que você tem disso aí? Cordeiro que tira pecado, quer dizer, um animal que tira pecado. É preciso, portanto, conhecer a prática que é usada dentro do contexto cultural daquele povo. Então ele trabalha bastante isso. E essa palavra expiação é exatamente a palavra que se refere a essa liturgia ou a esse ritual que coloca um animal substituindo o pecador. Ele até coloca aqui como conceito de expiação, dizendo que vem do hebraico, significando literalmente cobrir, fazer expiação, purificar, quitar, reconciliar, pacificar, ser misericordioso, perdoar. Esse é o sentido da expiação. E aí, ele pergunta aqui no seu texto assim: existe alguma expiação pela violação da lei? Aqui você entende o seguinte: há uma exigência de Deus para com o homem. Qual? Obediência. Mas o homem desobedeceu e assim pecou. Depois Deus promulgou a lei por intermédio de Moisés. E a lei foi um documento oficial. Mas ninguém cumpriu essa lei. As exigências da lei não foram cumpridas, satisfeitas. Então, as pessoas estavam em condenação porque não puderam satisfazer a exigência da lei. Então, ele pergunta assim, ó: existe alguma expiação pela violação da lei? Aí traz 3 respostas. A primeira resposta diz: a expiação não é possível. Por que não seria possível? Porque essa lei ela é inexorável, quer dizer, é uma lei que ela exige seu cumprimento. Não cumpriu, então está condenado. Então a expiação não é possível. A outra resposta que se dá é essa: a expiação não é necessária. E aí por que não é necessária? Porque Deus é um ser amoroso, é um Deus amoroso. Ele não vai condenar a pessoa, né? E a terceira resposta é a resposta que diz assim: a expiação é tanto necessária quanto possível. Possível porque Deus é gracioso, bem como justo. Necessária porque Deus é justo, bem como gracioso. Veja que interessante. Se você olhar para a primeira resposta, a expiação não é possível, você está enfatizando, você está exagerando a justiça de Deus. Quer dizer, Deus é tão justo que vai ter que condenar. A segunda resposta, que diz que a expiação não é necessária, ela está enfatizando o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Está dizendo assim: Deus é tão amoroso que não vai condenar. Mas aí ele diz que ela é tanto possível quanto necessária. Ela é possível porque Deus é gracioso, quer dizer, Deus é amoroso. E ela é necessária porque Deus é justo. Mas como fazer isso? Aí ele traz aqui a conclusão. Olha só. As pessoas que dizem que a expiação não é possível,
Elas exageram a justiça de Deus e excluem a sua graça. Já aqueles que dizem que a expiação não é necessária, exageram a graça de Deus e excluem a sua justiça. Mas aí, como é que isso pode ser resolvido? Isso pode ser resolvido no Calvário. Quer dizer, no sacrifício de Cristo. Porque olha só, eu transgredi a lei. Então, eu mereço a condenação. Porque a justiça está exigindo a minha condenação. Mas Deus é um Deus de amor. Ele não quer me matar, me condenar à morte e me matar. Porque Ele me ama. Mas Ele não pode simplesmente não fazer a justiça sobre mim. Porque aí Ele deixa de ser justo. Então é aquele paradoxo, né? Aquela colocação de Deus. Ou Ele é justo e não é amoroso, ou Ele é amoroso e não é justo. Por quê? Se ele for amoroso, Ele me livra da condenação. Mas deixa de ser justo. Se Ele for justo, Ele me condena e me mata. Mas aí deixa de ser amoroso. Então, como é que se resolve isso? A solução está na expiação, porque ela é a substituição. A pessoa que seria condenada, ela é substituída. Por quem? Por Cristo. Por isso que tem uma palavrinha que usa, a palavra, não é dicotomia, né? Mas esse problema, vamos colocar assim, esse problema que aparentemente parece insolúvel, ele é resolvido com a expiação. É a expiação que resolve o problema de Deus aplicar a justiça sem deixar de ser amoroso e aplicar o seu amor sem deixar de ser justo. Por quê? Porque Cristo nos substitui no sacrifício que acontece lá no Calvário. Então a conclusão dele é essa. Ó. O castigo do pecado foi pago no Calvário e a lei divina foi honrada. Dessa maneira, Deus pôde ser gracioso sem ser injusto e justo sem ser inclemente. Então veja que aqui foi mais uma forma objetiva e prática que o Meyer Pillman trouxe-nos a respeito do trabalhar de Deus na doutrina da salvação. Bom, pessoal, então estes foram alguns exemplos que eu trouxe para vocês para a gente se inteirar um pouco da teologia sistemática proposta pelo Meyer Pillman, este autor importante da teologia cristã, evangélica e pentecostal. Espero que todos possam ser edificados. Bom, pessoal, só mais um adendo. Dois, né? A gente comentou sobre teologia sistemática, nós falamos aqui sobre as grandes áreas da formação teológica. Então, eu quero deixar uma dica para você que ainda não tem formação teológica. A nossa Escola Teológica das Assembleias de Deus no Brasil, que é a escola de teologia ligada à Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. A nossa ESTEADEB. Procure a instituição, faça a sua inscrição e faça seu curso teológico na nossa ESTEADEB. Nós temos várias modalidades de curso, várias propostas para você ter a sua formação teológica, seja na forma presencial, seja na forma semipresencial e também na forma EAD. Então procure a nossa escola teológica no Instagram, nos contatos das redes sociais e faça a sua formação teológica também para a glória de Deus. E a outra informação que eu trago para vocês é o meu livro, Cristianismo Inteligente, a fé em harmonia com o intelecto, que está dentro
daquela grande área da formação teológica chamada Teologia Apologética. E o outro livro, A Filosofia no Decálogo, Evidências para o Argumento Moral. E também está dentro da grande área Teologia Apologética, ou seja, a teologia de defesa da fé cristã. Tá bom? Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.